que nada venha impedir cada um de nós de adorarmos o Senhor, aleluia. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Nós já louvamos, exaltamos o nosso santo Deus. E nesta noite vem a melhor parte, que é a palavra dele, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis-nos aqui. Continua falando conosco através da tua palavra, a palavra que é vida, a palavra, ó Pai, que nos dá vida e vida com abundância. Papai querido, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, e que nós venhamos receber do teu trono, ó Pai, direto para os nossos corações nesta noite. Usa o teu servo para falar conosco através da tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Fala com a tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, 36. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 denários e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados lhe são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá-te em paz. Poder assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui fala de Simão. Havia convidado Jesus para a sua casa. Então, provavelmente, Jesus tinha feito algo na sua vida. Mas quando ele convida Jesus para entrar na sua casa, ele não se entrega de verdade aos caminhos do Senhor. Ele convida Jesus, mas não dá a Jesus o seu verdadeiro valor.
a qual somente aqueles que conhecem de verdade a palavra e que andam nesse caminho valoriza de verdade. E de uma certa maneira aparece a palavra de Deus uma pecadora e começa a chorar e começa a glorificar Jesus Cristo. E ele com seus pensamentos começa a julgá-la, mostrando para cada um de nós que nós não devemos julgar as pessoas, mas sim o Senhor Jesus, o nosso Deus, porque Ele realmente conhece o coração de cada um de nós. Ele que sabe onde estão as nossas falhas e é Ele que conserta essas falhas. Mesmo Simão convidando Jesus e não tratando Ele da maneira correta, como eles faziam, de passar um óleo na sua cabeça, de dar um beijo, de lavar os seus pés, porque naquela época andavam com sandálias e os pés provavelmente sempre estavam sujos. Então, quando uma pessoa convidava para ir na sua casa para jantar ou almoçar, elas sempre faziam isso. E Simão, de uma certa maneira, convida Jesus Cristo e deixa ele de lado. E ainda vai e julga uma pessoa. Mas nós aprendemos que mesmo nas dificuldades, mesmo na falta de conhecimento, quando nós chamamos o Senhor Jesus, a gente sempre aprende uma lição. E essa mulher pecadora, nesse momento, entra no meio dessa história para mostrar para Simão o tão grandioso é Jesus para cada um de nós, perdoando os nossos pecados e trabalhando nas nossas vidas para que nós venhamos ser criaturas novas, igual está em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. O que nos mostra aqui é que nós devemos adorar o Senhor Jesus de todas as nossas forças, porque a palavra de Deus fala que temos que amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso conhecimento, de toda a nossa vontade, e amar o próximo como a si mesmo. Então essa pecadora estava fazendo isso, porque quando ela se joga aos pés do Senhor Jesus Cristo, ela estava agradecendo pelo que o Senhor Jesus já havia feito na vida dela. O Senhor Jesus já havia tido encontro com ela. Por isso ela estava ali para agradecer, porque Ele libertou ela, assim como Ele libertou cada um de nós que estamos aqui hoje, glorificando o nome dEle. Esses são os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, não importa com que o mundo fale, eles sempre querem adorar a Deus, não importando se as pessoas estão nos julgando ou não, porque o verdadeiro juiz nosso é o Senhor Jesus. Lembre disso. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 17. Vamos saber como devemos agir. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7. Primeiro Samuel 7 não, 17, perdão. Porque aqui está, a luz está difícil. 1 Samuel 17, 42 fala assim. 1 Samuel 17, 42. Deus quer verdadeiros adoradores. A palavra de Deus fala assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão,
e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Então você vê aqui Davi glorificando o nome de Deus, porque é assim que Deus é exaltado, é através dos verdadeiros adoradores, que não importa com o tempo, não importa com a condição, não importa com as tempestades, mas está sempre firmes, glorificando esse Deus maravilhoso. A partir desse momento que Davi clama o nome do Senhor, todas as outras nações, todos os soldados do seu próprio povo que estava ali com medo de Golias, começa a perceber algo diferente na vida de Davi, porque Davi não foi sozinho, Davi não lutou sozinho, ele lutou porque ele glorificou o nome de Deus naquele momento. Por isso nós colocamos sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, e assim Ele vai transformando, nos dando força, nos dando coragem e alegria para continuarmos enfrentando batalhas, porque o crente firmado na palavra não tem medo dos obstáculos do mundo, porque ele sabe que Deus está com cada um de nós. Mas para Davi chegar a esse determinado momento, teve que ter todo um crescimento, teve que ter uma participação de Samuel na vida dele, quando foi na casa ungir um dos filhos de Jessé. Naquele momento, Samuel escolhe o mais forte, o mais ágil, mas Deus fala para ele: não é esse. E você percebe que Deus sabe todas as coisas, porque Ele pega o pequeno e faz ele ficar grande. Ele pega aquele que foi humilhado e coloca ele para ser exaltado em nome de Jesus. É assim que Ele faz com o seu povo. Basta que nós estejamos sempre firmados nessa palavra, e que Deus vai fazendo a gente crescer, assim como cresce a árvore à beira do ribeiro. Lembra disso. E na hora certa, através dessas pessoas que confiam em Deus de verdade, que anda sobre essa palavra, é que o nome de Deus é glorificado. Por isso aquela pecadora não, hora nenhuma, ela olhou para os obstáculos. Ela descobriu que Jesus estava na casa de Simão, e ela correu até lá, e ela levou para Jesus Cristo, fez uma oferta para Jesus, chorou aos pés do Senhor, se humilhou. E quando ela se humilha, Jesus Cristo a defende quando Simão começa a julgá-la. Assim como Ele defende os crentes firmados na palavra. Se você ficar firme, se nós continuarmos firmes nessa palavra, o Senhor vai nos guiando e fazendo com que a sua igreja cresça em nome de Jesus. A partir de um determinado momento, Davi é tirado das malhadas. Ele nem estava naquele momento, ele nem estava naquele lugar. E Samuel fala: enquanto não chegar o último, não nos assentaremos à mesa. E aí espero até que chegue Davi. E a partir do momento que Davi é ungido, vem as dificuldades na vida dele. Mas lembra que quando vem as dificuldades junto do crente, também vem Deus junto. E esse nosso Deus é que vai nos guiando e nos mostrando o verdadeiro caminho que chega até a Ele. Por isso Davi passou por esse obstáculo, mas passou glorificando a Deus, mostrando para cada um de nós: continua firme na minha palavra, glorificando o meu nome, para que o meu nome seja exaltado no meio do meu povo, e mais pessoas vão se render, assim como se rendeu todo o exército de Israel.
Porque através desse feito de Davi, o povo começou a olhar para Davi e começou a saber que no meio de Davi estava Deus trabalhando a favor deles. E começaram a confiar de verdade nele. Assim é conosco. Se nós continuarmos firmes, as pessoas vão ver que nós não estamos aqui brincando, mas estamos aqui pregando essa palavra. E Deus vai direcionando e mudando os nossos caminhos. Porque o crente firmado na palavra sabe que a morte para ele é vida, e vida eterna. Em Daniel 13, a palavra de Deus fala assim, vamos lá no livro de Daniel, Daniel 13, 14. Mas pessoas que exaltarão o nome do Senhor, porque quanto mais dificuldade nós passarmos, Daniel 3:14. Quanto mais dificuldades estivermos passando e nós glorificarmos a Deus, mais as pessoas vão ver que nós temos fé no nosso coração. Daniel 3:14, a palavra de Deus fala assim. Daniel está depois de Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel 3:14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais estátuas de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar dessas minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais que se costumava aquecer. Aqui mostra o que é ter fé no momento da maior dificuldade na nossa vida. É que nós devemos nos agarrar a ela, porque Deus sabe o que é melhor e Ele defende aquele que tem fé. Para Sadraque, Mesaque e Abednego estava acabado. Não tinha mais chance nenhuma de vida, porque Nabucodonosor os havia condenado a um forno ardente. Mas lembre, quem dá a última palavra é Deus. Se você tiver fé e você glorificar de verdade, como aquela pecadora nos pés de Jesus, como Davi enfrentando Golias, como Sadraque, Mesaque e Abednego nessa situação, você sabe que Deus protege você. E a última palavra sempre é dele. A partir desse momento são jogados todos os 3 num tacho pegando fogo. E quando parecia tudo terminado, quando parecia que tudo estava acabado para eles, Nabucodonosor olha para dentro do forno, do fogo, e vê não 3, mas 4 pessoas lá dentro. Porque Deus abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Se nós tivermos essa mesma fé no nosso coração e glorificarmos a Deus de verdade, Ele protege o seu povo, lembra disso. E Nabucodonosor olha e fala para um dos seus soldados: não jogamos 3? Porque estou vendo 4 caminhando, e um tem a feição do Filho de Deus. Lembra? Não importa a dificuldade, não importa o momento, seja grato por Deus, por Ele estar no meio de nós, porque o mais importante é a presença do Senhor.
Nós temos que correr atrás da presença do Senhor. Foi por isso que aquela pecadora não mediu esforço, não viu os obstáculos, não importou com as pessoas que estavam julgando ela, mas ela olhou para Jesus Cristo e disse: eu vou fazer o meu sacrifício para Jesus. E Jesus aceitou tanto o seu sacrifício que o nome dela ficou gravado no livro da vida. Todas essas pessoas que enfrentaram essa dificuldade, os nomes delas estão aqui nesse livro da vida. Para que a gente olhe e coloque essa mesma fé dentro do nosso coração e aprendamos a enfrentar batalhas com Deus. Porque Deus nunca perdeu uma batalha, lembra disso. Quando as pessoas pensarem que você está perdendo uma batalha, lembre, é só um tempo para que Deus levante mais ainda você. Foi assim com Jesus Cristo, quando todos acharam que tinha acabado. O maior profeta que pisou em Jerusalém, que curou pessoas, que curou cegos e coxos, está numa cruz e não volta mais. É aí que você se engana, porque serviu a Deus, e quem serve a Deus tem a vida eterna. Quem serve a Deus tem vida em abundância, lembra disso? E depois de 3 dias o Senhor Jesus Cristo ressuscita e reúne todos os seus discípulos e fala para eles e fala para nós: continua firme, porque tudo isso que eu fiz foi para que vocês tenham vida. Tudo isso que eu fiz foi para que vocês fossem libertos do cativeiro. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. O cativeiro, assim como aquela pecadora a qual estava sendo julgada, mas não é mais, porque Jesus Cristo a libertou do cativeiro. Porque ela foi atrás, ela foi disposta, ela se entregou de verdade nos caminhos do Senhor. E nós estamos aqui fazendo a mesma coisa, entregando as nossas vontades, que está em João 3, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Porque são através de nós, são através desses verdadeiros adoradores, é que o povo fica conhecendo quem é Deus de verdade. O povo estava cativo na terra de Nabucodonosor, mas Deus foi glorificado lá dentro. E quem estava lá não tinha como falar que Deus não estava naquele negócio. Glória a Deus. Em 2 Coríntios 12, 7, 2 Coríntios 12, a palavra de Deus fala assim. 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, 7, 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso aquela mulher estava se humilhando diante de Jesus. Por isso que Davi, quando enfrenta Golias, ele coloca o nome de Deus, não o dele. Por isso Sadraque, Mesaque e Abednego, quando é jogado no forno ardente, glorifica a Deus primeiro, fala: o nosso Deus é que vai nos salvar. E Saulo e Paulo de Tarso sabia disso, porque ele já havia tido uma experiência com Deus. Porque quando ele teve o encontro com o Senhor também, ele caiu aos pés do Senhor Jesus Cristo. A partir daquele momento, a vida dele muda. De perseguidor ele passa a ser perseguido, porque o povo de Deus que prega a palavra de verdade é perseguido, mas quem cuida de nós é Deus. Lembra disso. E pode ser Nabucodonosor,
pode ser sal dos seus, pode ser toda uma nação. Quando Deus está com você, Ele te protege. Assim como está no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembra disso. Essa palavra tem poder. E através desses verdadeiros adoradores é que a fé vai crescendo no nosso coração e vai transformando nós também. Porque não estamos preocupados com as coisas do mundo, e sim salvar alma, pregando de verdade essa palavra. Não importando com o tempo. 90 anos Noé na arca, 40 anos Moisés no deserto. Tudo tem que ter uma caminhada para ter crescimento. E esse crescimento é que faz com que nós vamos nos alicerçando e confiando de verdade em Deus. Por isso Paulo, mesmo preso, estava pregando a palavra de Deus. Por isso Jesus, sendo perseguido, continuava pregando a palavra de Deus. Por isso aquela pecadora, mesmo sendo julgada pelos homens, estava debruçada nos pés do Senhor Jesus, porque Ele a tinha libertado sob a sua palavra, e assim somos nós. Através de Paulo, o nome de Jesus é glorificado também. Diversas dificuldades ele teve, mostrando para mim e para você, vai ter momentos difíceis, mas lembre que sempre tem alegria com o povo que anda com Deus. Não importa se é no deserto, Deus estando com você, a alegria também vai estar lá. Enfrentando batalhas, também vai estar no meio de nós. Amém? Em Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41. Gênesis 41. (41, 14). Então enviou Faraó e chamou a José e fizeram sair logo da cova, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Olha o que José fala. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Você vê José sempre colocando Deus em primeiro lugar. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, na frente, Ele vai sendo exaltado. Isso agrada e Ele vai transformando a vida dessas pessoas que mesmo nas dificuldades continua glorificando o nome dEle. Porque sabe que Ele tem sempre um propósito para que a sua palavra seja levada em todas as nações, e tem sempre um propósito para que a gente continue crescendo, firmado, verdadeiro na palavra. José passou várias dificuldades, foi preso pelos seus irmãos, foi escravo, depois foi acusado injustamente pelo seu dono, porque ele era escravo dele, e naquele momento é colocado num cárcere, injustamente, mas mesmo assim, injustamente, mesmo sabendo que a esposa de Potifar o tinha acusado, você não vê hora nenhuma ele acusando ela, dizendo que a culpa era dela. Ele ficou quieto e deixou Deus cuidar, defendê-lo, assim como aquela pecadora que foi aos pés de Jesus. Por isso, naquele momento, Potifar é quem estava cuidando de José naquele presídio. E tudo fazia parte da obra de Deus. É porque às vezes nós não entendemos, queremos da nossa maneira e do nosso jeito. E Deus fala: faz do meu jeito. Às vezes não vai ser fácil para você, mas do meu jeito sempre dá certo.
Se vocês olharem na palavra, todas as vezes que as pessoas tentaram fazer a sua maneira, não dava certo. Foi assim com Abraão, quando tentou ajudar Jesus, ajudar a Deus, e com todos os outros. Com Davi, quando pecou, conhecendo a palavra, mas teve todo o arrependimento e Deus aceitou, castigou. E assim é na vida nossa. O mais maravilhoso da palavra é que Deus não esconde aquilo que as pessoas fizeram de errado, mostrando para nós que nós cometemos erros. Mas nós, conhecendo a palavra e nós andando de verdade nessa palavra, o Senhor vai consertando o nosso coração, vai nos dando coragem e vai nos mostrando o caminho para que a gente siga e chegue e aproxime cada vez mais dele. Quando José glorifica o nome de Deus, Deus o torna governador do Egito, para salvar a sua nação. Por isso nós devemos estar sempre firmes na palavra. Em Jeremias 17, 5:11, a palavra de Deus fala assim, Jeremias 17, 5:11, nós já estamos terminando, né, meu amor? Ela sempre vai fazer. Jeremias 17, 5. Ó, a Vitorinha está firme ali. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Simão, naquele momento, com certeza havia recebido algo de Jesus, uma cura, alguma coisa, porque sendo um saldo seu, ele não ia convidar o Senhor Jesus para a sua casa se não tivesse recebido o milagre. Mas aquele milagre não foi o suficiente para que ele abrisse totalmente a sua casa para o Senhor Jesus fazer morada. E quando Jesus mostra através daquela pecadora que se debruçou nos seus pés, que enxugou, que lavou seus pés com lágrimas, que lavou seus pés com unguento, Jesus Cristo mostra para Simão: enquanto você está julgando, ela está me glorificando. E é assim que nós devemos agir, sempre glorificar a Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aqui nós vamos lembrar de José. 7 anos de fartura, e o Senhor trabalhando na vida dele, ele acumulando no seu celeiro. E quando vem 7 anos de amargura, de sequidão, de fome, aquele que anda com Deus de verdade tem suprimento na sua casa. Aquele que anda com Deus de verdade, a sua despensa está sempre cheia. Não importa com as tribulações, porque Deus está no meio de nós. Enquanto todas as outras nações estavam passando fome durante 7 anos, o Egito estava com fartura, porque José estava lá. E José estando lá, Deus estava com ele, porque o que importa para o crente verdadeiro na palavra é a presença de Deus. O que faz a diferença nas igrejas é a presença do Senhor. Por isso em Êxodo 33, quando Deus fala: eu não vou com esse povo, porque esse povo é muito rebelde. E Moisés fala para Deus: se o Senhor não for, nós também não vamos sair daqui. Porque não tem sentido. O sentido nosso de caminhar no deserto é a tua presença. É a tua presença é que faz diferenciar o povo de Deus com o povo do mundo. É a presença do Espírito de Deus em nós é que faz diferenciar a gente do mundo. E aquela pecadora estava buscando isso, a presença do Senhor Jesus na vida dela. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração,
Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e o seu fim se fará um insensato. Por isso, devemos sempre andar valorizando em primeiro lugar a palavra, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E para finalizar, Lucas 22, 39, 46. Lucas 22, 39, 46. Lucas 22. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então você vê Jesus Cristo glorificando a Deus, o nome de Deus sendo exaltado nele, porque todas as dificuldades que ele passou, por causa de cada um de nós, ele não mediu esforços, e nós somos gratos hoje, porque hoje nós recebemos a presença do Espírito Santo, graças a isso que o Senhor Jesus fez. E assim como aquela pecadora se debruçou nos pés do Senhor Jesus, para receber dele a salvação, nós também nos debruçamos nos pés do Senhor Jesus, porque ele é o nosso único e suficiente Salvador. E é ele que dá a cada um de nós e a sua igreja o Espírito Santo de Deus, para aqueles que continuam firmes na palavra e continuam mesmo nas tribulações, caminhando com Deus, não importando se é deserto, não importando se vai ter perseguições, porque sempre vai ter perseguições, mas Deus sempre vai estar conosco, nos protegendo e nos justificando, assim como Jesus justificou aquela pecadora quando Simão foi acusá-la. Por isso, eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Agradeço aos irmãos, que o Senhor continue grandiosamente abençoando nossas vidas, assim como Ele tem abençoado os dias de hoje. Agradeço a minha esposa, minha filha. Os irmãos hoje não puderam vir, mas domingo que vem é outro dia. Amém? Glória a Deus. Vem orar. Amém? Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Então levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada pedido de oração diante do Teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus onisciente, onipresente. Nós sabemos que o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um. E nós sabemos que o Senhor, ó Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode libertar e o Senhor pode salvar. E nesta noite nós clamamos que o Senhor entre com a providência do Senhor em cada vida nesta noite. Continua guardando, continua livrando, ó Pai, de todo laço, de todo embaraço. Papai querido, nós também apresentamos a vida dos irmãos que estão conosco nesta noite. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida deles. Papai querido, nós apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Que as bênçãos sem medidas do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles. Alcança cada um com a tua cura, com a tua libertação, com a tua restauração nesta noite. Papai querido, em especial, alcança a Hilda ali em Pochorel, Senhor. Papai querido, alcança ela nesta noite.
Papai querido, que a misericórdia do Senhor venha estar sobre a vida dela. Papai querido, dá a oportunidade de vida para a vida dela, ó Pai. Usa um instrumento do Senhor ali, ó Pai, para pregar, ó Pai, o teu evangelho. Nós te clamamos nesta noite. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho. Desde já, o Senhor quebra todas as barreiras, todo impedimento, que o Senhor venha nos capacitar e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por este momento, na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estendam as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.